Amém. Oséias 14, que diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dize-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançarão misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como a da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão nele, mas os transgressores neles cairão. Podei vos assentar? Eu quero aqui, de antemão, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui nesta igreja, mais uma vez, podendo louvar e adorar o nome do Senhor, conhecendo, mais um povo que vai morar no céu, porque é para isso que nós estamos aqui, Nós estamos aqui somente de passagem, aleluia, o nosso alvo é o céu. Quero agradecer, também ao pastor da igreja, pastor Domério, pastora Oliana, as líderes do círculo de oração da CIB, pela oportunidade. Sou grata a Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço também a Deus pelo meu esposo, pela minha filha que está aqui nesta noite me acompanhando, que louvou ao Senhor. Minha filha, bênção do Senhor, promessa de Deus, aleluia, levita na casa do Senhor. E quando eu recebi o convite, para ministrar no culto da CIB, eu sempre me preocupo com o que eu vou falar. Geralmente eu gosto de trazer uma palavra ao coração das irmãs, culto direcionado à CIB, mas confesso que eu procurei, mas Deus sempre me direcionando a esta palavra, ao livro de Oséias, E eu creio que Deus tem algo a realizar nesta noite. Deus tem grandes coisas, para falar ao seu coração. E você não fique, de boca fechada, aleluia, adore ao nome do Senhor, glorifique a Ele, que Ele se faz presente. Aleluia, antes de nós chegarmos, Ele já estava aqui. Aleluia, quando você saiu da tua casa, Ele estava com você. Ele está, conosco em todo o tempo. Então você tem plena liberdade de louvar e adorar o nome do Senhor, E lendo nesta palavra sobre Oséias, o significado de Oséias é salvação. Oséias foi o profeta do amor. Nós vamos decorrer, um pouco sobre a vida de Oséias. Eu acredito que um dia Oséias, quieto no seu canto, e Deus então chama Oséias e diz: Oséias, eu tenho algo contigo. E Oséias, ele se prontifica, aleluia, como profeta, a fazer a obra do Senhor. E a primeira coisa que Deus tem na vida de Oséias é um casamento.
A obra de Deus na vida de Oséias começa com um casamento. Deus manda então que Oséias tome para si uma esposa prostituta, Gomer. Então Oséias vai, até uma casa de prostituição e toma para si a sua esposa Gomer. E com ela ele tem 3 filhos. E o significado dos filhos de Oséias tem a ver com o tempo que Oséias estava vivendo. O primeiro nome do filho se chama Jezreel, que significa lugar onde Jezabel caiu e os cães do comeu sua carne. Terra inabitável, terra destruída, terra sem vida, terra de morte, terra de destruição. E eu começo então a pensar, quando Gomer fica grávida, a gente começa a pensar em tantas coisas, Eu penso por mim, que sou mãe, quando eu engravidei, a gente já começa a pensar no nome, como vai ser. E quando Oséias começa então a pensar no nome dos seus filhos, Deus desce e diz: não, Oséias, não é você quem escolhe, sou eu. E Deus então coloca esse nome no seu filho, que seria alguns significados do que o povo estava vivendo naquela época, que nós vamos entender mais à frente. E o seu segundo filho, Deus então manda que ele coloca Lo-Ruama, que significa a minha misericórdia acabou. Não vou compadecer de ninguém. E o seu terceiro filho se chama Lo-Amim. Vocês são meu povo e eu não o vosso Deus. Vocês não são meu povo e nem eu sou o vosso Deus. Então, para que nós venhamos entender por que Deus mandou que Oséias colocasse esses nomes dos seus filhos, Israel estava passando por um momento complicado, onde Deus ele já tinha se irado com o povo. Deus ele fazia de tudo para amar o povo, para ter uma boa convivência com o povo. Mas o povo ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. O povo de Israel começa a olhar para trás e começa a adorar outros deuses. E o nosso Deus ele não permite adoração a segundo Deus. Ele é o único Deus, ele é o único Rei, ele é o único Senhor, é o único que merece ser louvado, ser adorado, ser bendito. E o povo de Israel, eles começam, a adorar outros deuses. Então Deus escolhe Oséias para viver na pele, para viver o que Deus estava vivendo com o povo de Israel. Deus escolhe Oséias porque Oséias ia pregar a palavra do Senhor. Então Oséias ele vai viver aquilo que Deus vivia com o povo de Israel, que foi o desprezo da sua esposa. Oséias casa com uma mulher prostituta, tem seus filhos. Logo após Gomer ter os seus 3 filhos, ela abandona Oséias e vai viver a sua vida de prostituição. Eu acredito que nesse momento Oséias para e olha para Deus e diz: Senhor, o Senhor tem visto onde tem ido a minha mulher, a mulher que o Senhor escolheu para mim, porque foi Deus que mandou Oséias se casar com aquela mulher. E Oséias, eu acredito que em certo momento começa a indagar o Senhor, a pensar em desistir de Gomer por tudo que ela fazia, pela vergonha que talvez ele estava vivendo, uma mulher casada deixar o seu marido e viver uma vida de prostituição. Então Deus diz para Oséias: não desista dela, vai atrás, se preciso for, construa um muro para que ela não vá para o mundo da prostituição, mas não adiantava. E Deus manda então um certo feito, Gomer está numa praça como se fosse escrava, para ser vendida. Então Deus manda que Oséias vá e compre Gomer. Oséias, sendo seu esposo, ele vai em praça pública e compra a sua esposa. Então nisso nós podemos ver, Deus queria mostrar para Oséias o que Deus estava vivendo com o povo de Israel.
o desprezo do povo de Israel